Soluções Recreativas, eu sou o Paulão. Estamos aqui num bate-papo bacana, num bate-papo legal com o Hubert, que vai falar um pouquinho. Ele trabalha com consultoria aí para empresas, buffets no mundo do entretenimento, lazer e recreação. A gente vai falar um pouquinho, bater um papo aqui sobre algumas tendências aí do futuro, né? Um cara visionário tem uma ideia legal aí, né? Antenadaço com o que está acontecendo aí no mundo atual. Então ele, dentro dos estudos dele, conseguiu separar aí pra gente 10 dicas para o futuro. Ele já deu essa palestra no ENAI, no encontro de animadores, em algumas empresas que ele dá consultoria. E aí, Hubert? E aí, galera, tudo bem? Primeiro agradecer muito o convite, viu? Do Paulão e toda a equipe aí desse congresso, uma ideia sensacional. Eu acho que o mercado, o setor precisava de uma iniciativa como essa, então vocês estão todos de parabéns. E como que é essas 10 dicas aí? Tá, aí pra então, galera que está começando na recreação, quem está na recreação há algum tempo, o que o cara pode esperar do futuro aí? Tá, legal. Então acho que são situações que esse recreador que trabalha hoje e quer continuar trabalhando com isso e quer se tornar um profissional também antenado com o que vai acontecer no mundo em relação a esse nosso setor, eu separei, como você falou, nessas 10 dicas. A primeira, eu acredito que esse recreador ele precisa se tornar um especialista em edutainment. Já ouviu falar desse termo? Edutainment? Não. É a mistura de educação com entretenimento. Show! Tá? Um case interessante que a gente tem é o Kidzania, que é um parque que tem aqui em São Paulo, que na verdade é uma franquia mexicana, né, e que veio para o Brasil e que trabalha muito bem esse conceito, que eles misturam, né, de uma forma muito bacana o entretenimento, a diversão, mas a educação. Ou seja, né, principalmente ali as crianças, quando estão no parque, quando brincam, é importante que elas aprendam alguma coisa também. E isso para o recreador é legal porque a questão da educação é um apelo comercial muito forte. Imagina, você está vendendo ali a sua empresa para os pais. Tá? E aí tem aquela empresa que oferece propostas de diversão, tá? Bastante opções de entretenimento para as festas, para os eventos, e tem aquela que oferece entretenimento, mas também conteúdo onde a criança pode aprender, ela pode se desenvolver, e tem também esse conteúdo que é como se fosse mais alguma coisa. Então você concorda que às vezes uma concorrência entre uma empresa e outra, aquela que oferecer duas coisas tem uma vantagem em relação àquela outra que oferece uma coisa só? Com certeza. E nesse mundo hoje politicamente correto que a gente vive, no sentido que cada vez mais os pais estão cada vez mais conscientes da importância da formação da criança e até mesmo a questão do lúdico, como eles sabem que hoje a recreação, a ludicidade, a brincadeira ajuda a contribuir com a formação da criança. Então, se tem uma empresa que vai de encontro a isso, né, um profissional que vai de encontro a isso no sentido de oferecer atividades divertidas, mas que também ainda possam desenvolver diferentes habilidades, esse cara sai na frente. Então essa é a primeira dica, se torne especialista em edutainment. Edutainment, legal. Existem outras áreas, talvez o estudo do meio, algumas outras coisas que já seguem um pouquinho dessa linha, né? Então o cara sai da escola para ir se divertir de uma maneira lúdica, aprender de outra maneira, né? Então já fica uma dica aí para quem já trabalha na área aí. Vamos lá, mais uma. Dica 2 é gamificação. Né? Então a gamificação hoje é o ato de transformar um conteúdo, uma experiência em um jogo. Então isso é interessante para quem é recreador buscar uma opção de relacionamento com esse cliente, não só durante o contato ali com a recreação da atividade, mas o antes e o depois. Então imagine, a mãe fechou ali com a empresa de recreação um serviço de animação numa festa de aniversário. Só que antes da festa acontecer, aquela criança já consegue entrar num site, por exemplo, dessa empresa, onde vão ter alguns jogos, algumas brincadeiras, e que muitos desses jogos, a continuidade deles pode ser quando tiver na festa. Show de bola. Você entendeu? E aí, legal, durante a festa acontece ali a continuação daquele jogo, a parte presencial, e também depois, no final, que o evento já passou,
essa criança, através de um aplicativo celular, ou através de uma rede social, ou também do próprio site da empresa, consegue lá dar uma continuidade para muitas vezes aquela brincadeira que começou ali durante a festa. Pô, legal, isso acaba linkando o on e o off, né? Existe muita gente falando disso, né? On-off. O cara tá off aqui, presencial brincando aqui, o online, o cara e tá também, conectado. ainda voltado para a questão comercial do negócio, né? É interessante para uma empresa de recreação vender o trabalho uma vez só ou vender sempre? Sim. A fidelização. Então, a gamificação ajuda muito nesse processo de fidelização, porque ela mantém o relacionamento com o cliente, o antes, o durante e o depois. E assim, quem não se faz lembrar, esquecido fica. Sim. Então, se você ainda tem uma estratégia para manter relacionamento com esse cliente após o trabalho, é como se você estivesse sempre conectado a ele. E aí uma situação, às vezes um outro cliente fala assim, poxa, queria uma indicação de um trabalho de recreação para a festa de um conhecido, você pode me indicar? Pô, a pessoa vai lembrar de você na hora, porque existe... Você está presente ali, né? Exatamente. Então, assim... É interessante que esse trabalho de pré-atendimento seja divertido, tanto quanto o trabalho em si, a recreação na festa, quanto também depois esse contato. Então é uma tendência muito forte aí essa questão da gamificação. E essa questão do jogo, que o recreador faz muito bem na festa, ele precisa trazer isso para outras plataformas. Então ele precisa trazer isso para o online, precisa trazer isso para os sites da empresa, precisa trazer isso para as redes sociais da empresa e hoje não está tão caro mais criar um aplicativo. Sim, né? Sim. Então existem N empresas aí já especialistas em criar aplicativos personalizados e que pode ser até um quiz, um aplicativo de quiz que se fazem ali com as pessoas que participaram daquela festa e que possam até depois ganhar brindes. E é uma forma dessa empresa manter contato com esse cliente, até às vezes pegar o mailing. Porque a pessoa participou do quiz, ganhou um brinde, ela precisa de um endereço ali para enviar esse brinde. É um mailing que você tem ali para depois trabalhar esse cliente em outras situações. Nossa, show de bola, bastante oportunidade. Fica a dica aí, fica antenado do que está acontecendo. Vamos lá, e outra dica. É muito importante que esse recreador, hoje, ele produza conteúdo. Né? Então, assim, a questão é, você, recreador, já tem o seu canal no YouTube? Hoje, todo cliente, quando ele faz uma compra, ele pesquisa. Isso é fato. Todo mundo sabe que a ferramenta de busca mais utilizada atualmente é o Google. Só que a segunda, você sabe qual que é? A segunda ferramenta de busca mais utilizada para pesquisa? YouTube. É o YouTube, é vídeo. Então, se hoje sua empresa não tem vídeo, é como se você não existisse. Né? E esse recreador, essa empresa, é muito importante que produza conteúdo para essas pessoas. Né? Até mesmo para que você crie seguidores. Então, eu quero contratar uma pessoa para fazer o trabalho na minha festa que eu sei que seja uma referência na área dele. Não é? Sim, todo mundo quer contratar o melhor profissional. Lógico, se tem a questão ali do preço, né? Às vezes nem sempre você tem condições de contratar o melhor, mas se você puder, lógico, você vai optar pelo melhor. E o melhor é aquele que de alguma forma se torna uma referência. Sim. E para se tornar uma referência na sua área, você precisa gerar conteúdo, você precisa gerar informação, você precisa mostrar todos os dias, principalmente para o seu cliente, que você é bom. E hoje você faz isso através da internet, através dos vídeos, através do YouTube. Então você, recreador, você é bom, você é especialista em uma determinada área, mostre isso para as pessoas. Mostre isso no YouTube, faça vídeos. Por exemplo, você é um recreador que tem excelentes técnicas com escultura em balão. Mostre isso. Se você é um excelente maquiador, né? Se você é um excelente profissional em criação de jogos, em rodas cantadas, mostre isso para os outros, porque as pessoas vão gostar e vão compartilhar. Sim, e vão falar, poxa, olha só que legal o vídeo, olha só esse cara como é bom. O trabalho dele é muito bacana, ele é referência na área, vale a pena contratar. Então, você precisa hoje mostrar a sua cara, né? E aproveite isso, aproveite os vídeos, né? O YouTube hoje como uma excelente vitrine para promoção do seu trabalho. Sim. E até mesmo para recreação em si, porque o surgimento do celeiro tem uma preocupação muito grande com a valorização da área, né? Que é justamente mostrar não só para os recreadores, para as empresas, mas como o cliente final. Quem é a pessoa que compra a recreação hoje?
né? E o objetivo do celeiro desse congresso é justamente isso, mostrar para o maior número de pessoas que a recreação é legal. Se você for em um hotel ou em uma festa e com recreação e sem recreação, se o cara comparar, com certeza ele vai querer com recreação, porque tem muito mais conteúdo. Não, então, e a recreação, gente, ela dá a vida, né, pra festa, porque acho que todos vocês já vivenciaram festas animadas que o tempo demorava para passar e festas animadas que o tempo passava muito rápido. E o que dá vida para a festa, o que dá ânimo para a festa é o fato das pessoas estarem brincando juntas. Independente da opção desses elementos, se é uma bola, se é um caça ao tesouro ou se é uma roda cantada, independente da opção, é o fato das pessoas estarem brincando juntas, o relacionamento. E o recreador, hoje talvez a maior habilidade que ele tem é isso, é fazer com que as pessoas se relacionam, convivem entre si. Porque brincar sozinho é legal, mas brincar com o outro é mais legal ainda. E às vezes nos buffets, isso que eu estou muito presente dentro dos buffets infantis, alguns buffets têm quadras, sabe aquela quadra de futebol, e outros não, né? E eu sempre recomendo meus clientes, poxa, faça uma quadra no seu buffet. Mas por quê? Porque é um espaço, um equipamento, é um brinquedo que permite que as crianças brinquem juntas, umas com as outras. E isso faz com que essa festa, com que esse evento tenha mais vida. Então, muito bacana o que você falou e eu também acredito muito nisso. Legal, show de bola. Vamos lá. Estamos na quarta dica agora, hein? Tá, a quarta dica é muito importante que esse recreador, até então muito criativo, isso nunca foi problema para o recreador criatividade, mas é importante que ele aprenda também a importância da disciplina, de se trabalhar com padrões, procedimentos, processos. A força de uma marca hoje está no padrão que ela tem. Então, acompanhando algumas empresas de recreação durante esse trabalho de consultorias, a gente percebe um pulo assim, de 5 festas no final de semana para 50. E como que essa empresa consegue fazer esse pulo tão grande? A partir do momento que padroniza o seu sistema de atendimento com esse cliente. Então, o mesmo cliente, independente de quem está do outro lado do telefone, independente do atendente, ele teve a mesma qualidade do atendimento. Porque às vezes acontece aquilo, não, o dono da empresa, quando ele está no telefone, vende. Quando está um outro funcionário, percebe-se que as vendas caem. Mas por quê? Porque esse dono, ele não implantou um padrão de atendimento. Ele não conseguiu fazer com que aquilo que ele faz vender tão bem, que os outros funcionários também não repliquem esse mesmo procedimento. O padrão também na duração, na organização das atividades recreativas. Então, se eu tenho 10 equipes paralelas e para realizar 10 festas ao mesmo tempo, é muito importante que esses recreadores estejam preparados para desenvolver as mesmas atividades e tenham o mesmo padrão de material. Já pensou uma festa, vai um material recreativo top que o empresário mandou, na outra festa ele manda uma outra equipe com um material pobre ou que ele não vai conseguir fazer as atividades que a outra festa tem. Então, a gente sabe que a melhor propaganda hoje de uma empresa de recreação, de um recreador, é o trabalho em si. É a festa, é o trabalho dele no hotel, é o trabalho dele no navio, é o ao vivo ali. Então, se de alguma forma aquele ao vivo ali, o trabalho dele não acontece bem, aquilo vai prejudicar o comercial lá na frente. Agora, se o trabalho é muito bem feito, ele tem estrutura para isso, aquilo vai render outras festas, outros eventos. Então, é muito importante que esse gestor, né, no caso voltado mais agora para o dono da empresa, que ele crie esses padrões de atendimento, de material, de atividades, para que o cliente, que às vezes acontece dele estar em diferentes festas e ter acompanhado diferentes equipes, ele percebe, essa empresa mantém esse padrão de qualidade, né? O maior exemplo é o McDonald's. Não tem a ver com a área da recreação, mas você pode ver, todos os restaurantes do Brasil, o Big Mac, ele é montado da mesma maneira. Então, se você viaja para uma outra cidade e você não está predisposto a experimentar algo novo, ou comer uma comida atípica, coisa e tal, você vai no McDonald's, você tem certeza do que você vai encontrar. Então, é isso, assim, faça da sua empresa, aprenda com o McDonald's em relação à questão dos processos, procedimentos, em termos de organização. Você vai perceber que você vai ganhar produtividade, né? E esse cliente também, ele vai acreditar, ele vai perceber que a tua empresa até tem mais credibilidade. Porque ele sabe que, independente do recreador que vai, a empresa tem um padrão de qualidade. Mesmo.
né? Então isso eu acho uma dica interessante. E é legal, acho que é legal até também essa dica para o próprio recreador. Então o cara que é autônomo, ele é a empresa dele. Então se ele cria um padrão para ele, dependendo, se tem uma empresa que ainda não tem esse padrão, que ele tem um padrão legal, né? Sim, Um padrão, uma organização, um sistema dele. Uniforme, né? Sim. Porque imagina, ele vai numa festa com um uniforme amassado. Aí depois numa outra festa ele vai muito bem arrumado. E pô, numa festa ele fez uma brincadeira que as crianças gostaram muito, na outra ele não fez. As crianças que estavam na mesma festa sentiram falta. Então, com certeza, é muito importante que essa questão da padronização seja voltada para o recreador também. Legal, show de bola. Vamos lá, quinta dica. A quinta dica tem a ver aí agora um pouquinho o contrário da questão da padronização, que é a personalização. Então essa questão da padronização é muito importante que ela funcione nos bastidores, tá? Principalmente na organização, tanto da empresa dele quanto no trabalho dele. Agora a personalização ela acontece já quando ela está cara a cara com o cliente, porque todo cliente quer se sentir especial. Como o aniversariante no dia da festa dele, né? O aniversariante quer ser o centro das atenções. Então todo cliente também ele gostaria de perceber que no caso ali da festa dele, ou de onde o trabalho dele ali, da onde ele, ou aquele trabalho de recreação está acontecendo, que ele perceba que tenha um trabalho direcionado para ele, que foi feito pensando nele. Então olha que desafio interessante para o futuro para esse recreador. Ao mesmo tempo ali nos bastidores que ele precisa pensar em padronização, em disciplina para se organizar e sua efetividade ser melhor, do outro lado, quando ele está em contato direto com esse cliente, ele precisa adequar o que ele sabe para atender o melhor possível a realidade daquele cliente. Nossa, então tem uma junção desses dois conhecimentos, porque se a gente passa a pensar um pouquinho na padronização, pode virar uma coisa robótica, né? Sim. Porque o cara chega e tal, você faz atividade, pô, acabou. Mas aí você pensa nisso e linka com isso, pô, daí vem a excelência. Né? Exatamente. Porque às vezes tem crianças que você percebe que querem uma atividade mais de desgaste, que querem mais gastar energia, outras querem uma atividade mais calma. Isso tem muito a ver, por exemplo, também com a tematização das brincadeiras. Imagine uma criança ali que está fazendo o aniversário dela e escolheu o tema os super-heróis. Pô, você não pode fazer aquele caça ao tesouro que você já está acostumado a fazer, que é padrão, mas trazer o tema da festa, da decoração para dentro da brincadeira. E aí você faz um caça ao tesouro aos super-heróis. Isso é personalização. Sim. No caso, por exemplo, das meninas, das princesas. Então ali toda a decoração daquela festa está associada a algum tema de princesa e etc. E você faz uma brincadeira durante a festa onde aquela aniversariante, as meninas, vão ter a possibilidade, por alguns minutos, por alguns momentos, vivenciarem, brincarem que são aquelas princesas. Isso é legal. É uma coisa também de se atentar aos detalhes, né? Às vezes um mínimo detalhe que, poxa, você conseguiu no briefing da festa, de conhecer um pouquinho seu cliente, faz toda a diferença. Às vezes um pequeno detalhe gera experiência. Hoje também é sofisticação, né? Como a tecnologia trouxe a informação, né, o acesso à informação muito mais rápido, esse cliente está mais exigente. Então, também, você precisa investir nisso. E tem a ver até com a próxima dica que eu dou, que é a questão hoje o recreador do futuro, ele vai precisar saber trabalhar com a impressora 3D. Porque a partir do momento que você tem e manja da impressora 3D, você tem uma fábrica dentro da sua empresa, dentro da sua casa. Imagine você levar ali para essa festa só brincadeiras personalizadas, né, que você produziu dentro do seu escritório e na sua empresa. Hoje a impressora 3D ainda é um pouco cara, isso nós estamos falando em 2016, né? Talvez as pessoas vão assistir esse vídeo daqui 5 anos, onde a impressora 3D vai ser a coisa mais normal do mundo. Mas hoje, 2016, né, quando nós estamos gravando esse vídeo, a impressora 3D ainda é um pouco uma coisa cara, e as pessoas ainda não sabem como mexer. Não é muito acessível, mas talvez é uma coisa daqui 1 ano, 2 anos, para isso ser uma coisa mais normal e vai ter na casa de todo mundo. Então, cara, hoje existe tecnologia que você pode criar um bonequinho de você.
Então eles pegam um modelo de scanner, tipo o scanner que tem no Kinect, naquele videogame, eles fazem um scanner 360 graus de você, depois vai para uma impressora 3D e sai um bonequinho do Paulo. Caraca, cara. Agora, cara, imagine você fazer isso para o aniversariante, por exemplo, de uma festa. Que top, né? Então você já leva, por exemplo, para a festa uma miniatura do aniversariante e lá na festa você vai fazer um caso-tesouro ao aniversariante. Onde na verdade o que vai estar escondido é a miniatura dele e as crianças, e até mesmo como as pistas e outros brinquedos. Ou uma lembrancinha para levar embora, os amiguinhos levar. E o recreador, levar um fotinho, levar um bonequinho, que legal. E o recreador ele vai inventar brinquedos. Ele vai levar para uma festa brinquedos que ele inventou dias antes. Top. Então é isso, assim, vai aprender, estude sobre impressora 3D, impressão 3D, porque já vou começar. Para o recreador, ele vai ter, como eu falei, o recreador vai ter uma fábrica em casa, uma fábrica de diversão, ou na empresa dele, no escritório, ou na casa, e vai levar para festa só brincadeiras que ele próprio criou. E quem fizer isso já está vários passos à frente de outras pessoas. Com certeza, sai na frente. Né? E até mesmo porque as coisas da impressora 3D é uma forma de rentabilizar mais uma vez. Ele vai rentabilizar vendendo serviço. Mas quando ele produz peças, brinquedos e que vão ser úteis na brincadeira depois, ele começa a vender souvenirs. A própria impressora se paga. Sim, ele vai levar para a festa uma série de objetos que eles vão poder vender para as pessoas que vão estar na festa. Lógico, caso o cliente concorde, aceite, ou então às vezes o próprio cliente vai comprar. Quando já fizer contratar o serviço de recreação dele, vai contratar um pacote que não está incluso essas peças personalizadas, e ele vai ganhar duas vezes. Vai ganhar na prestação de serviço e vai ganhar na venda do produto também. É como se o recreador começasse a vender souvenirs também. Legal? Vamos ficar atento aí, galera. Vamos que vamos. Dica 7. Do mesmo jeito que esse recreador ele precisa aprender sobre impressora 3D, ele precisa aprender também sobre realidade virtual. A realidade virtual já mudou o paradigma em relação aos games, né? E a gente sabe que os videogames hoje têm uma parcela muito significante dentro da indústria da diversão e do entretenimento. Sim. Né? O mundo inteiro se consome muito os games, e hoje games em diferentes plataformas, nos próprios videogames, né? O PlayStation, o Xbox, Wii, mas também na internet, né? nos portais, etc. E a realidade virtual, ela simula, né? uma realidade 3D, né? de tudo que acontece. Então, para quem ainda não sabe o que eu estou falando, procure no Google, procure no YouTube. Hoje você já tem várias empresas que já estão trabalhando nisso, inclusive já tem até algumas empresas que exploram quiosques em shoppings, que através de um ingresso a pessoa tem a possibilidade de vivenciar 3 minutos, 5 minutos de um game de realidade virtual. E isso, hoje, essa realidade virtual acontece a partir de um óculos que é acoplado a um computador que faz toda essa simulação. Mas isso depois vai ficar muito mais acessível, né? Do mesmo jeito que lembra a guitarrinha do Rock Band? Sim. Que antes a gente só via nos shoppings e depois, hoje você encontra em todas as lojas de acessórios de videogames. Esse óculos que reproduz a realidade virtual, também hoje é algo mais caro, que você só encontra em lojas especializadas, mas daqui a alguns meses, talvez anos, é uma coisa que vai estar em todas as lojas. Então as pessoas vão ter acesso a isso, inclusive os donos de empresas de recreação, os recreadores, e vão produzir material utilizando brincadeiras, jogos utilizando essa realidade. Mas vai mudar também, principalmente, a forma como as coisas são vendidas. Pegue um exemplo, por exemplo, de uma agência de turismo. Tá? Você quer ir para Nova York. Você vai chegar na agência de turismo, eles vão colocar esse óculos de realidade virtual em você, vão escrever o endereço ali que você gostaria de visitar em Nova York. Hoje já existe a tecnologia do Google Street View, que já está muito próximo, usando aquela tecnologia junto com esse óculos, e uma esteira, tipo esteira de ginástica da academia, só que ao invés de você andar reto, essa esteira ela é circular e você consegue andar 360 graus para qualquer direção, e ela tem até um anel assim na sua cintura onde te protege, não te deixa cair. E aí, junto com essa esteira, mais esse óculos, você vai poder andar para qual lado que você quiser, a partir daquele destino que você pretende ir. Então, você já vai ter uma experiência até mesmo antes de ter comprado.
E aí, depois da sua viagem, você vai presenciar, vivenciar aquilo que você já viu, né? E isso é lógico que vai ajudar principalmente na questão das vendas. Então, esse recreador, né, que entender também de realidade virtual, ele já está antenado, já está se preparando para entender como ele vai poder vender o serviço dele no futuro. Nossa, eu já estou viajando, já criando meus jogos de realidade virtual. Exatamente, então é algo que ele precisa pesquisar também, ele precisa dominar, precisa entender. Fala assim, mas eu não entendo nada de tecnologia, mas hoje ninguém faz nada sozinho. É a questão da interdependência. Hoje, uma empresa de recreação, dificilmente ela tem um sócio só, e que é só o cara ali da recreação, da educação física, do turismo. Às vezes você tem um publicitário que é sócio, você tem um profissional de educação física, você tem um outro de artes cênicas, a questão da interdisciplinaridade. Isso é muito rico. Então, comece a procurar como sócio, talvez não um outro recreador tão bom quanto você, mas procure um cara especialista em TI, em tecnologia. E olha só que interessante essa união, essa junção. Né? Então, procure sócios aí que te complementam, que tenham formação em outras áreas e que possam ajudar você nesse futuro. Dica 8, qual é? Então, a dica 8 é muito importante que esse recreador ou então empresário desse segmento da recreação, ele aprenda a trabalhar com gerenciamento de risco. O que é isso? Acidentes podem acontecer, imprevistos podem acontecer durante o trabalho de recreação desse recreador. É lógico que ninguém quer, né? A gente faz um esforço muito grande para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Então, o gerenciamento de riscos, ele te ajuda a estar preparado quando esses imprevistos acontecem. Então, por exemplo, em caso de um acidente ou uma criança se machuca durante uma festa, quais os procedimentos que esses recreadores que estão ali trabalhando deverão ter? Eles sabem? Já foi discutido isso com eles durante o treinamento? Legal. Né? Um passo a passo. Então, primeiro, atenda a criança, e segundo, contacte os pais. Terceiro, veja se há necessidade de um atendimento médico, um resgate ou não. Muitas pessoas não sabem, muitos profissionais não sabem, mas hoje já existem seguros, né, que atendem esse tipo de ocorrência. Então, eu acho que é muito interessante, principalmente para o empresário, ir atrás de uma corretora de seguro, que são seguros para eventos, né? E muitas das vezes te dá uma tranquilidade interessante. Porque essa seguradora, ela vai atender ali, vai dar todo o atendimento necessário conforme a situação ali demanda. E muitas das vezes esses empresários, eles pensam que o seguro é caro, e não é tanto. Hoje você já tem apólices aí no valor de R$2.000, R$2.500, às vezes até menos, que dividido por 12 meses, né, você embute isso dentro do seu custo fixo, não fica uma parcela cara. Às vezes, uma festa ou menos de uma festa já é suficiente para pagar essa tua parcela do seguro, que vai te dar uma tranquilidade bacana lá durante o evento. E outra situação, uma dica que eu dou, é para que esse recreador, esse profissional, entre no Reclame Aqui. Sabe aquele site de reclamações que tem na internet? Primeiro você tem que ver se sua empresa não está lá, né? Ou se o seu nome não está lá. Isso é importante. Mas também, se você não tiver, é ótimo, mas veja se os seus concorrentes estão. Ou empresas que prestam o mesmo serviço que o seu, e leia ali as críticas dos clientes, e aí faça um exercício, uma análise, né, uma autocrítica. Será que o que eu estou fazendo para que a minha empresa não cometa aquele mesmo erro? Ou eu, como recreador, o que eu estou fazendo para não cometer aquele mesmo erro que outros recreadores fizeram? Né? E esses procedimentos que você vai criar para que aquilo não aconteça, isso é gerenciamento de risco. Legal. A dica 9 é a emoção. É muito importante que hoje, durante o seu trabalho, você desperte emoção, porque as pessoas só gravam, né? Só se recordam se elas vivenciaram algum tipo de emoção durante aquele trabalho. Se for uma emoção ruim, aquilo pode virar um trauma, elas não vão esquecer, mas não por uma coisa boa, por uma coisa ruim. Não é a ideia assim. Mas se você desperta uma emoção que faz com que aquele momento seja uma experiência inesquecível, aquilo vai ser lembrado para o resto da vida. Né? E o recreador, ele atua muito nas festas de aniversário, né? Talvez seja um dos maiores nichos, dos maiores segmentos. E imagine a atenção que o aniversariante não quer.
E se você proporciona momentos ali, né, que envolvam emoção, aquilo pode se tornar, às vezes, uma atividade, um momento que ele vai ser lembrado pro resto da vida. Sim, com certeza. Né? Então, por exemplo, uma vez, uma cliente disse que quem pagou ali o serviço de recreação foram as avós. Né? A mãe estava ali gastando com a comida, com as outras coisas, e quem pagou a recreação foi a avó. A empresa de recreação, sabendo disso, muito sensível, levou 2 buquês de flores para a festa. E aí, em determinado momento do parabéns, chamou o aniversariante e pediu para o aniversariante entregar aqueles buquês de flores para as avós. Nossa. E ali o recreador leu um texto muito bacana, muito bonito, agradecendo as avós, né, ressaltando a importância que as avós têm hoje para as crianças. Nossa, foi legal, um monte de gente chorou, e aquilo foi uma coisa inesquecível. Então você pode trazer essas situações de emoção para dentro das suas atividades. Sim. Né? Então isso é bacana, vai ajudar bastante, principalmente nesse processo de fidelização. Eu gosto muito de mexer com as emoções em grandes jogos, né? E acampamento a gente consegue fazer muito isso, né? Então já é uma coisa que eu gosto muito, já faço algum tempo. E a dica matadora final, Última décima. dica 10, é um outro conceito que a gente chama de produtividade divertida. Você já ouviu falar sobre isso? Não, produtividade e diversão. Mas você A acredita união que é dos dois. possível se divertir trabalhando? Com certeza. Então Eu o faço conceito isso. muitos, né? Acho que vários que estão Da assistindo criação. o vídeo aqui fazem isso. E é isso. E isso cada vez vai ficar mais forte. E talvez a maior responsável por divulgar esse conceito seja a Google. Né? Procure no Google aí, assista um vídeo no YouTube como é trabalhar na Google. Tem até aquele filme Os Estagiários, Sim, né, que legal. mostram bem isso. E assim, eles acreditam que, principalmente uma empresa que estimula a criatividade, que precisa da criatividade dos seus colaboradores, o ambiente precisa ser divertido. Né? A produtividade não está associada à seriedade. Né? A produtividade está associada principalmente ao protagonismo de cada um, né? Daquele colaborador ter consciência que precisa trabalhar, precisa produzir para atingir resultados. Ele próprio quer atingir aqueles resultados, então ele produz por uma questão mesmo de vontade e motivação. E se você tem um ambiente divertido, isso ajuda. Né? E se isso virar moda, né, no sentido que as empresas adotarem esse conceito, no sentido que a empresa precisa ter um ambiente divertido, quem que vai fazer consultoria para essas empresas? O recreador. O recreador, né? Porque o recreador ele sabe como transformar as coisas em algo divertido. Né? Ele se preparou para isso, estudou para isso. Então, não só ele vai ter esse contato direto ali, muitas das vezes, com as crianças, com as pessoas durante o seu tempo de lazer, mas ele vai ter contato também com as pessoas durante o seu tempo de trabalho, mostrando que é possível desenvolver um trabalho, mas dentro de um ambiente divertido. E essa ludicidade desse ambiente vai favorecer a produtividade. Então é um conceito também que acho que vale muito a pena esse recreador estudar e ler sobre isso. Legal, show de bola. Hubert, só ressaltando então, só pra gente lembrar, quais são as 10 dicas, só por tópico pra galera gravar isso na mente. Agora me ajuda, hein? Vamos lá. O primeiro foi edutainmento, né? Edutainment. Que é a soma ali entre dois conceitos, educação e entretenimento. Educação e entretenimento. O segundo a gente falou de gamificação. Gamificação, né? boa. Que é transformar toda essa vivência que o cliente tem com você, o antes, durante e depois, num grande jogo, né? numa atividade. Depois a gente falou o terceiro... Conteúdo, gerar conteúdo, exatamente. Esse empresário ele tem o seu canal no YouTube, que ele tenha um canal de relacionamento com esse cliente, que ele possa conseguir essa convivência com esse cliente, o antes, o durante e o depois. Para pesquisa, para tudo, para muita que ele se torne uma referência área dele, né? Porque ele se tornando uma referência na área dele, ele vai ser sempre a primeira opção. Sim, tá? Depois a gente falou, número 4, falando de padrões. Lembra? A importância, principalmente na questão dos bastidores aí, onde o teu cliente não tem acesso, que é a questão do teu escritório. Sistemas, processos. Exatamente. É você padronizar, você organizar a tua empresa para você ganhar produtividade. Legal. Aí o 5, a gente falou já quando você tem um contato direto ali com o cliente, o ao vivo, que é a personalização. Sim. É fazer com que aquele cliente acredite que o trabalho para ele ali está sendo diferente de
de todos os outros, que tem algum elemento especial, algum elemento, alguma situação que fez ele acreditar que, pô, aquilo é único e só aconteceu ali durante o trabalho para ele. Que a gente linkou os dois, né? Sobre o detalhe da padronização. A padronização para não ficar robotizada, a gente linkou. 6, falamos da impressora 3D. Nossa, então esse recreador, esse futuro, esse dono da empresa de recreação, ele precisa dominar as impressoras 3D, porque ele vai produzir brincadeiras e brinquedos e vai levar isso pronto para os eventos. Né? E até mesmo que a gente falou, né, essas peças que eles vão produzir, ele vai poder vender também. Então ele hoje que ele ganha dinheiro só com o serviço, ele vai começar a ganhar dinheiro com produtos também. Show de bola. Depois a gente falou da realidade virtual. Né? A realidade virtual vai mudar hoje como se vende os serviços. Que o serviço hoje você não consegue pegar ele e levar, botar no carro e ir embora. Você compra uma palavra de que aquilo que vendeu o serviço vai acontecer. Sim. Hoje, com a realidade virtual, você vai conseguir já ter uma ideia, uma vivência muito próxima do real antes mesmo dele acontecer. Então, ele está antenado nisso porque vai mudar a questão de como se vende os serviços. 8, a gente falou de crises. Né? Gerenciamento então, de crise. Repense, né? A questão poxa, problemas que acontecem com seus concorrentes, até mesmo com você, o que você tem feito para que eles não aconteçam novamente? E se unir também àquele gerenciamento de sistemas, processos também. Errar é humano, agora persistir no erro é burrice. Então, se o mesmo erro aconteceu na sua empresa 2 vezes, o gestor ali, o dono da empresa tem um problema sério. Né? 9, a questão da emoção. Então, eu acho que o maior case que a gente tem é a Disney. Né? A Disney trabalha com a questão da emoção de forma excelente. Tente trazer emoção para dentro do seu trabalho, né? E que o cliente perceba isso, né? E existem algumas ferramentas que te ajudam a trazer emoção para dentro da festa, para dentro do seu trabalho, né? Então a questão das fantasias, dos personagens, da música, no sentido da produtividade, da sofisticação. Usar os sentidos, né? Todos os sentidos para gerar emoção, acho que é legal. Tem muita gente falando disso também. E por fim, a questão da produtividade divertida, que a gente acabou de falar, que assim, pode-se ter um trabalho com qualidade, produtividade e isso ser divertido. Né? E o recreador, esse profissional de recreação que tem essa facilidade em transformar algo muitas vezes chato em algo divertido, ele é um excelente campo de mercado, um excelente campo de trabalho para ele no futuro, porque as empresas vão me buscar isso. Falam assim, poxa, meu ambiente de trabalho não é tão divertido. Eu gostaria que as pessoas continuassem produzindo como produzem, só que ainda que elas saíssem menos estressadas, que elas saíssem mais motivadas, né? E eu acredito que um ambiente divertido isso facilita bastante. Beleza? É isso aí, gente. Esse foi o bate-papo com o Hubert, as 10 dicas aí para ficar antenado para o futuro no mundo do entretenimento. Beleza? É isso aí. Continue assistindo o nosso congresso e a gente se vê. Valeu! Valeu, galera. Abraço!